pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes de mais, pedia para continuarem a apoiar este projeto subscrevendo o meu canal aqui em baixo. No vídeo de hoje vou-vos apresentar 4 formas de investir em mercado imobiliário e de terem exposição ao mercado imobiliário, que são as seguintes. A primeira forma, e a mais tradicional, basicamente consiste em adquirirem um determinado apartamento e colocarem esse mesmo apartamento no mercado de arrendamento. Através deste investimento, vocês poderão tirar rendimentos através de 2 vias. Em primeiro lugar, através das rendas, uma vez que estão a arrendar este apartamento, e uma segunda via, através da valorização potencial que este imóvel poderá ter no mercado. Uma segunda forma de investir em mercado imobiliário é através de fundos de investimento imobiliários, que basicamente são instrumentos que captam poupanças e aplicam essas poupanças no mercado imobiliário, como por exemplo através da aquisição de imóveis do mercado ou então através da aquisição de unidades de participação noutros fundos de investimento imobiliário. Este tipo de investimento, face ao primeiro tipo de investimento que vos apresentei, pode ter algumas vantagens, nomeadamente, em primeiro lugar, poderá ser um investimento mais líquido. Isto porquê? Porque é mais fácil vender unidades de participação num fundo de investimento imobiliário face à venda de um apartamento. Em segundo lugar, será um investimento mais passivo e, por sua vez, menos consumidor de tempo, uma vez que no caso da aquisição de unidades de participação é o fundo que depois gera a carteira de investimentos e no caso de um apartamento, se vocês arrendarem, terão sempre questões com inquilinos, com obras, etc., que são sempre consumidores de tempo. E em terceiro lugar, poderá haver outra vantagem relativamente à diversificação, ou seja, quando vocês adquirem um apartamento, estão a adquirir um apartamento num dado país, numa dada cidade, numa dada zona, e por oposição, quando vocês investem num fundo de investimento imobiliário, estão a investir em vários ativos, em vários imóveis, espalhados por vários países, por várias cidades, por várias zonas. Portanto, é um investimento muito mais diversificado. Seguidamente, irei apresentar-vos na minha tela um exemplo de um fundo de investimento imobiliário. Não percam já de seguida. Relativamente aos fundos de investimento imobiliário, trago-vos aqui o exemplo do CA Património Crescente, que é um fundo imobiliário que vocês poderão contratualizar junto ao crédito agrícola, e relativamente a este produto, trago-vos aqui a IFI no sentido de destacar as principais características deste produto. Portanto, começando então aqui pela política de investimento, gostaria de salientar apenas os seguintes pontos que têm a ver com o seguinte. Em primeiro lugar, relativamente aos valores imobiliários nos quais este fundo investirá, eles localizar-se-ão essencialmente em Estados-membros da União Europeia e da OCDE, sendo que maioritariamente, mas não exclusivamente, estes imóveis nos quais o fundo investirá estarão localizados em Portugal. Depois também aqui feita menção à tipologia de imóveis nos quais o fundo investe, portanto, é também feita essa menção, e também é referido que este fundo em específico pode investir em unidades de participação noutros fundos de investimento imobiliários ou em sociedades imobiliárias. Depois também aqui feita menção a um conjunto de limites de investimento, querem ativos imobiliários, querem imóveis, portanto que também são importantes no sentido de percebermos aqui mais em específico qual a política de investimento do fundo e quais os seus limites. Depois também daqui para baixo fazer nota deste ponto da distribuição de rendimentos, ou seja, este fundo não distribui aquilo que podemos chamar de dividendos, é um fundo de capitalização, ou seja, todas as mais-valias que o fundo for tendo ao longo do tempo serão canalizadas para novos investimentos. No fundo, serão reinvestidos. Depois, outro ponto importante também tem a ver com as condições de subscrição e de resgate. No caso das condições de subscrição, nós poderemos subscrever este fundo diariamente, ou seja, ele diariamente está disponível para o subscrevermos. No entanto, relativamente às condições de resgate, já não é bem assim, ou seja, estas condições de resgate são mais apertadas. Neste momento, relativamente a este fundo, apenas estão a ser emitidas participações da classe B, portanto, se olharmos aqui para baixo para as condições de resgate, podemos verificar que para o caso de investidores não profissionais, que serão a maioria das pessoas que me estarão a ouvir, penso eu, a periodicidade pela qual poderemos efetuar o resgate será bimestral, ou seja, só de 2 em 2 meses é que poderemos resgatar as nossas unidades de participação. Depois, indo aqui para baixo, o período mínimo de investimento recomendado neste fundo é de 3 anos
e também é feita a menção de que este fundo poderá não ser adequado a investidores que queiram retirar o seu dinheiro no prazo de 2 anos. Depois aqui mais em baixo temos o perfil de risco, o grau de risco já conhecido de vídeos anteriores e que aqui no caso deste fundo será de risco 2. Depois aqui outro ponto importante tem a ver com os encargos de subscrição e de resgate. Relativamente aos encargos de subscrição, eles serão nulos, não existem encargos de subscrição. No entanto, poderá haver encargos de resgate, que aqui variam consoante o tempo pela qual detenhamos as unidades de participação. Ou seja, se tivermos aqui até um período de cerca de 3 anos, pagaremos um encargo de resgate na ordem de 1%, mas se tivermos as participações há mais ou menos mais de 3 anos, já não serão aplicáveis quaisquer encargos de resgate. Depois, relativamente à taxa de encargos correntes, como podemos verificar aqui, a taxa será de 1,57%. Indo aqui para baixo, um ponto que também é bastante importante são as rentabilidades históricas. E como podemos ver, este fundo tem apresentado rentabilidades positivas sempre, todos os anos, de 2006 até 2019. De notar que até 2015 as rentabilidades são líquidas de imposto e após 2015 já serão rentabilidades brutas. Note, contudo, que as rentabilidades, tal como aqui é referido, não incluem comissões de subscrição e de resgate, se forem aplicáveis, mas incluem todos os outros encargos, ou seja, como por exemplo esta questão da taxa de encargos correntes que referi acima. Uma terceira forma de investimento imobiliário é através de plataformas peer-to-peer, em que basicamente nós financiamos projetos imobiliários. São exemplos destas plataformas a Housers, a Querido Investir numa Casa e também a State Guru. Finalmente, uma quarta forma de investimento imobiliário é através de ETFs que repliquem o comportamento de ações deste setor. Relativamente a este ponto, não percam já de seguida a análise na minha tela a um exemplo de um ETF de imobiliário. Relativamente a ETFs de imobiliário, trago-vos aqui um exemplo de um ETF da BlackRock, que basicamente replica um índice composto por empresas de real estate, ou seja, de imobiliário, bem como rates de países desenvolvidos, sendo que aqui é excluída a Grécia. Relativamente aqui a algumas características deste ETF, este ETF é do tipo distributivo, ou seja, ele distribui dividendos. Depois também aqui salientar a rentabilidade deste ETF, desde a sua criação e também em alguns horizontes temporais, como podemos ver aqui, ou seja, se verificarmos, vemos que este ETF, desde a sua criação, tem tido uma rentabilidade anual de cerca de 3,34% e nos últimos 10 anos tem tido uma rentabilidade média anual na ordem dos 5,64%. Depois também aqui são destacadas as principais posições que este ETF detém, isto portanto são posições à data de 31 de dezembro de 2020. Depois indo aqui para baixo podemos verificar também qual o peso de um conjunto de subsetores dentro do setor imobiliário, desde por exemplo segmento residencial, a segmento de escritórios, segmento mais comercial, etc. E depois aqui podemos verificar também qual o peso de cada geografia neste ETF. E aqui o que verificamos é que há um claro peso dos Estados Unidos, que contribui com mais de metade para este ETF, seguido pelo Japão, que tem um peso já bastante residual na ordem dos 9,85%. Depois também tem aqui a informação de algumas bolsas onde pode ser transacionado e onde é transacionado este ETF. Espero que o vídeo tenha sido do vosso agrado. Caso tenham gostado, deixem o vosso like, partilhem e subscrevam o meu canal. E não percam o próximo vídeo, onde vos vou dar dicas sobre alguns pontos que devem ter em consideração quando estão a adquirir um apartamento para investimento. Não percam o próximo vídeo e até à próxima. Obrigado!